Amados irmãos, graça e paz. Amados irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje nós não vamos falar sobre um livro em uma hora, nem vamos falar sobre Atos. Eu falei com os irmãos, acredito que há umas 3 semanas atrás, de que em virtude das reuniões que nós tivemos na liderança, percebemos a necessidade de ter algumas palestras estratégicas específicas que atendem a algumas demandas do nosso ano, digamos assim. E hoje nós estamos trazendo uma dessas palestras. Eu coloquei aí no e-mail da mídia. Ok. A batalha pela saúde da alma. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 3 até 6. Gostaria que você, se puder, anotar os textos. Acho que é mais interessante do que propriamente verificá-los na Bíblia, porque eu vou colocar uma quantidade de textos bíblicos grande, para não perder, digamos assim, a dinâmica. Se você tiver um lápis, um papel, tiver com celular, quiser tirar a foto, para depois você rever em casa os textos que nós vamos ver. Hoje, nessa questão da batalha pela saúde da alma, eu gostaria que você considerasse 4 textos bíblicos. O primeiro está em 2 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 3 até 6. O texto diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto de Paulo. A observação que eu quero fazer é em alguns termos que Paulo utiliza nesse texto. Não lutamos as armas, destruir fortalezas, levar cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Presta atenção a esses termos que são utilizados pelo apóstolo Paulo para falar nesse momento sobre lutas interiores, sobre batalhas interiores. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, ou então anote. Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 12. Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 12. O texto diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mais uma vez, nesse texto de Paulo, gostaria que você percebesse todo um linguajar de guerra, de luta. O texto fala em vestir a armadura, fala em ciladas do diabo. O que são ciladas? São estratégias que o inimigo arma para que a pessoa, não reconhecendo essas ciladas, elas vão cair em algum tipo de armadilha. E perceba mais uma vez a palavra luta. E aqui ele fala em armadura. Irmãos, armadura é algo que liga à guerra. Ninguém que veste uma armadura vai para uma festa de 15 anos. Ninguém que veste uma armadura vai para um casamento ou vai fazer exercício numa academia de ginástica. A armadura lembra guerra. A armadura é uma roupa funcional, é um instrumento de guerra. Gostaria que você visse agora uma guerra interior
Paulo falando sobre uma luta dentro da alma dele. Romanos, no capítulo 7, dos versículos 18 até 25. O texto diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o mal que não quero fazer, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Mais uma vez, gostaria que você percebesse o uso que Paulo faz de palavras que remetem à guerra. Guerreando, prisioneiro. Prisioneiro lembra muito a ideia de guerra. Prisioneiros de uma guerra. Conflitos interiores. Uma luta dentro de Paulo. Ele quer fazer o bem, mas simplesmente ele não consegue. Gostaria de fechar com um quarto texto. Esse texto se encontra em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 16 a 18. O texto diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Irmãos, dos imagéticos que a gente vê a Bíblia relatando acerca da vida cristã, o imagético da caminhada cristã, onde todos nós somos peregrinos em uma caminhada, é uma imaginação e é um imagético que reflete muito da ideia de que a vida cristã, ela é sempre contínua e ela é dinâmica. Outro imagético, o imagético de que a vida cristã, nós somos um corpo. Essa ideia de corpo traz muito a ideia da comunhão, de que a vida cristã, ninguém consegue viver sozinho. Juntos caminhamos nessa estrada, um dando força ao outro. Essa mensagem de hoje, eu considero uma mensagem estratégica. Por quê? Porque eu vou falar de um aspecto, de um imagético da vida cristã, que é a vida cristã como uma batalha. E muitas vezes nós nos esquecemos que estamos no meio de uma guerra. Muitas vezes nós nos esquecemos que estamos no meio de uma batalha. Em Romanos, em Coríntios, no capítulo 2, o texto que você leu comigo, lá diz que nós não lutamos com padrões humanos. Existe uma luta, existem fortalezas que precisam ser destruídas. Em Efésios, diz que nós precisamos vestir uma armadura e que nós precisamos estar preparados para enfrentar as ciladas do diabo. Aqui em Gálatas, nós vimos que existe um conflito, a carne militando contra o espírito. E essas lutas, essas guerras, nós conseguimos viver, muitas delas, no nosso dia a dia. Martinho Lutero identificou algo muito interessante. Martinho Lutero identificou que o diabo, ele luta contra o nosso espírito. O diabo, ele luta para que nós não venhamos a ter um relacionamento de intimidade com Deus. O diabo vai fazer com que a gente, o máximo possível, se desvie do caminho do Senhor, seja pelo desvio, seja pelo desânimo. Uma coisa é certa,
O diabo não quer que nós sejamos abraçados pelo Pai, percebamos o amor do Pai. Isso é um fato. Martinho Lutero também identificou uma coisa que ele chama de carne, eu particularmente quero chamar de carnalidade. A carne luta contra o nosso corpo. Em Romanos 7, no texto que eu falei aqui, Paulo tem uma luta dentro dele. E nessa luta ele diz, olha, o bem que eu quero fazer não consigo. O mal que eu não quero fazer, isso sim, vem com muita facilidade. O corpo, a nossa carne, o nosso corpo, depois da questão do pecado, nós somos profundamente afetados. E nós temos uma tendência natural a pecar, utilizando-se dos nossos sentidos. Por incrível que pareça, irmãos, se você come uma comida bem gostosa, você comeu aquela comida gostosa, você saciou a sua fome, se alimentou bem direitinho, ótimo, é saudável. Agora veja, se ao comer aquela comida gostosa, você começa a se exceder, está muito bom, e vai comendo além daquilo que você pode comer, isso é pecado, irmãos. Tem nome, chama-se gula. É isso que é a questão da carnalidade, que milita contra o nosso corpo. A questão da visão, outro sentido. O camarada foi passando numa rua, verificou uma mulher muito bonita, olhou pela primeira vez, é possível que tenha sido até uma coincidência, mas se olhar por uma segunda vez, com outras intenções no seu coração, essa coincidência se transforma em concupiscência, que é desejo mau, e aí pecou. Carnalidade, um pecado que utiliza do corpo como um trampolim para a sua consolidação. Mas eu não estou falando hoje, eu não gostaria de trazer à nossa memória a questão do pecado do corpo, nem do pecado, da questão contra o espírito. Eu gostaria hoje de falar, irmãos, a minha ênfase hoje é contra o mundo que luta contra a nossa alma. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando de mundo no aspecto daquilo que foi criado por Deus, o mundo criação. Quando eu estou falando na palavra mundo, isso é um termo que dentro do meio evangélico é bem conhecido, o mundão. Quando eu falo na questão do mundo, eu estou falando no sentido do domínio do mal, o reino do mal, o conjunto de valores abertamente contrários e hostis a Deus e ao seu povo. E desse mundo maligno, desse mundo mal, que não reconhece Deus, que não reconhece os princípios divinos, desse mundo mal, existe um mentor, existe um agente, alguém que trabalha e que governa nele. É deste mundo mal que Satanás é o príncipe. Olha o que Jesus fala sobre Satanás. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 31. Jesus entendia no Evangelho de João que a glorificação do seu ministério era a morte na cruz do Calvário. Quanto mais próximo estava o momento dele morrer na cruz do Calvário, mais ele falava sobre a vida dele que haveria de ser glorificada. Só que a morte de Jesus na cruz do Calvário era algo que Satanás não queria, porque de uma certa forma ele entendia que Deus poderia realizar algo grande. E ele impediu muito a que Jesus fosse à cruz do Calvário. Observe as tentações no livro de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1 a 12. Satanás quer, na última tentação,
dar os reinos a Jesus se Jesus o adorasse. Ele queria facilitar, fazer de um tudo para que Jesus não fosse à cruz de Calvário. Só, irmãos, que quanto mais próximo Jesus vai à cruz do Calvário, mais a sentença do maligno vai sendo colocada em execução de uma forma real. E Jesus falando sobre Satanás, Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31, ele diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu pergunto aos irmãos, quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe desse mundo, irmãos? Quem é o príncipe desse mundo? Só que Jesus não falou apenas aí, não. Quanto mais perto vai ficando da glorificação, ele vai ilustrando aspectos disso. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 30, Jesus, depois que falou aos discípulos que haveria de morrer, ele começa a tentar alegrar os discípulos, trazendo a mensagem de esperança. Veja no começo do capítulo 14 de João, começa lá dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ali Jesus já tinha dado a notícia de que haveria de morrer. Os discípulos ficam tristes e ele vem com uma mensagem de esperança no capítulo 14. Veja o que Jesus fala sobre Satanás no capítulo 14. Já não lhes falarei muito, porque o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Quem é o príncipe desse mundo, irmãos? Quem é o príncipe desse mundo, irmãos? Vamos continuar, não é a primeira vez. Capítulo 16, a crucificação está chegando. Jesus agora está falando sobre o Consolador que ele haveria de enviar. Falando sobre o Consolador, que é o Espírito Santo, ele fala sobre a missão que o Espírito Santo haveria de ter. O Espírito Santo haveria de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala sobre o juízo, ele diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe deste mundo? E ele está condenado. Aí você fica: pastor, que coisa estranha. No livro de Salmo, no capítulo 24, no versículo 1, lá não diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles há? Sim, irmãos, de fato, o Senhor é dono de tudo e de todas as coisas. E o Senhor permite que Satanás tenha o domínio temporário de aspectos da vida humana. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Paulo, falando sobre Satanás, ele não usa o termo príncipe, ele usa um termo mais ousado. Falando sobre Satanás, Paulo diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse termo, sendo utilizado por Paulo, mostra que sobre alguns aspectos da vida humana não regenerada, Satanás detém domínio, ao ponto de Paulo registrar isso como se ele fosse algum tipo de divindade. E aqui, irmãos, o versículo mais forte para nós. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Em outras versões, o texto bíblico traz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está submisso. Não o mundo no seu sentido maior, porque essa condição de domínio, ela é temporária. O mundo que está sob o poder temporário do mal, esse mundo é utilizado por Satanás para atacar a nossa alma.
Nós que estamos no meio dessa batalha, acabamos recebendo as influências dessa guerra. Como um resultado prático dessa batalha, a nossa alma fica adoecida. Não obstante a nossa natureza ter sido afetada pelo pecado, a nossa tendência natural não é fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Sofremos ataques em nossa alma e esses ataques passam do mundo dominado pelo maligno contra nós. Nosso corpo, muitas vezes, é afetado por doenças que surgem na alma. Você sabia disso? Eu não sei se porventura você já passou por alguma situação de estresse ou de medo muito forte, em que os músculos aqui no ombro, perto do seu pescoço, se enrijeceram de tal forma a que às vezes ocasiona até mesmo dores de cabeça. Existem pessoas que têm ansiedades e medos tão profundos que sentem dores no estômago, sentem disenteria, sentem problemas. Essas doenças são consideradas doenças psicossomáticas, coisas que surgem na alma e refletem em outro aspecto do nosso ser. Nosso espírito, irmãos, ele também pode ser afetado pelo mundo e afetado por uma alma doente. Perceba só, uma pessoa que está cansada no seu corpo físico, e além de estar cansada no seu corpo físico, ela também está estressada, cheia de problemas e vivendo um alto nível de ansiedades. Já atendi alguns irmãos num quadro assim, e muitos deles chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não estou tendo nem vontade, nem coragem de ler a palavra. Eu não estou tendo vontade, coragem, ânimo para me ajoelhar e orar no quarto. O que é que há de errado comigo? Alguns chegam para mim e dizem assim: pastor, será que realmente eu fui eleito de Deus? Será que realmente eu sou do Senhor? Eu não sinto a salvação. Sabe o que é que acontece? Existem muitas pessoas que colocam a fé no repositório das emoções. Quando ele está bem, ele se sente salvo. Quando ele não está bem, ele se sente no inferno. Colocou a sua fé no lugar errado. Fé é convicção, é um valor que você assume. Esteja você se sentindo bem ou não, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a sua vida é do Senhor, o mal não lhe atinge. É isso que você leu em 1 Coríntios 5,19. Só que muitas vezes, irmãos, os nossos sentimentos não estão bem. 1 João, capítulo 3, versículo 19, lá diz: se o teu coração te enganar, maior é Deus do que o teu coração e sabe todas as coisas. Se a pessoa está cansada no seu corpo físico, está estressada, com certeza a sua vida espiritual vai ser abalada. Ela não vai ter saúde para fazer devocional. Ela vai estar cansada. Uma coisa atrapalha a outra. No livro Curados pela Palavra, um doutor chamado George Emitian, ele diz que nós vivemos o ataque dos potencializadores. São os instrumentos do mal que afetam a nossa alma. Exemplo, a agitação dos grandes centros urbanos, a vida agitada da cidade, ruídos, alvoroço, excesso de publicidade, propaganda, carros de som alto, músicas irritantes. Irmãos, tem algumas músicas que quando a gente ouve, não só pela altura, mas pelo teor daquilo que está sendo falado, é de dar dor de cabeça. Considere esgotamento físico, provocado pela vida nas cidades. O que é que acontece nas cidades, irmãos? Simples assim. Se você tem recursos para comprar uma casa
perto do lugar onde você trabalha, ótimo. Mas se você não tem recursos e a sua casa é longe do lugar onde você trabalha, vai pegar ônibus? Irmãos, não tem nada mais estressante do que pegar ônibus na atual situação que estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia que ainda não acabou. Ônibus lotado, as pessoas com máscara. Já imaginou aí num tempo chuvoso? O medo, alguém já entra com medo de pegar Covid, entra dentro de um ônibus lotado. Aquilo ali é o estresse, a tensão, a ansiedade vai lá para cima. Esgotamentos físicos, esgotamentos intelectuais, a mente cheia de lixo. Lixo, sim, lixo, excesso de informações, problemas, conflitos, preocupações. O mundo que nós vivemos é um mundo materialista. Esse mundo materialista fez com que os relacionamentos humanos se transformassem em relacionamentos medíocres. Em linhas gerais, as pessoas só são amigas daquelas que podem lhe dar alguma coisa. E quem não pode dar nada, que amigo terá no mundo materialista? Isso traz dor à alma. Pessoas se estressam com essas questões. E ao se estressar, não sabendo lidar com as situações, o que é que nós vemos todos os dias no noticiário? A violência aumentando. Existe violência urbana, violência na escola, bullying, violência na família, violência no trânsito, violência em tudo que é lugar, em todos os níveis. Como a palavra de Deus diz, filhos contra pais, pais contra filhos, até mesmo dentro da família existe violência. Tudo isso pode ser resumido numa palavra só. Nós estamos dentro de uma civilização neurotizante. É por isso, irmãos, que a nossa alma, depois que recebe todas essas cargas que eu falei, das coisas que estão no mundo e que lutam contra a nossa alma, o que ocorre de mais natural é o estresse e o cansaço. A alma fica carregada, cheia, pesada de coisas que trazem dano ao nosso relacionamento com Deus. Eu vou trazer de forma prática como é que isso funciona. Irmãos, vocês já tentaram ou já passaram por algum momento em que você diz assim: eu vou orar. Hoje eu quero fazer o meu a sós com Deus. Hoje eu quero ouvir Deus falando ao meu coração. Pega a Bíblia, entra dentro do quarto, fecha a porta, se ajoelha para orar. Quando se ajoelha para orar, que começa a orar, a mente começa a dar descarga de um bocado de informação que não tem nada a ver com aquele momento. Já aconteceu isso com vocês ou não? Porque comigo acontece constantemente. Em um determinado momento, estou no escritório, paro todas as coisas, Senhor, vou orar, vou te buscar. Leio um texto, me ajoelho. Quando me ajoelho, irmãos, aí eu começo a pensar em problemas, em coisas que não tem nada a ver. Às vezes surge até mesmo pensamentos inapropriados para aquele momento. Ao ponto de muitas vezes ajoelhado, eu disse, mas Senhor, sabe o que é isso? A alma encharcada dessas coisas que o mundo joga contra nós. Encharcada de egoísmo, encharcada de ira, ansiedades, pecados, valores terríveis.
a gente não consegue descansar na presença de Deus. Vocês já pensaram nisso ou não? Por que é que eu não consigo descansar na presença do Senhor quando eu entrego uma causa diante dEle? Crer, entregar, confiar e descansar. Muitas vezes nós oramos, colocamos a nossa causa diante do Senhor, às vezes chegamos até superficialmente afirmar a nossa fé nessa entrega, mas a gente não consegue descansar. Fica preocupado. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Senhor, quando será que tu vai responder? Quando será que vai acontecer isso ou aquilo? Não conseguimos descansar no Senhor. Quando nós vamos para um momento de louvor e adoração ao Senhor, nós temos ido sem perspectiva nenhuma. Vocês já perceberam isso ou não? Quantas e quantas vezes muitos de nós entramos pela porta da igreja com a alma tão pesada, que quando a ficha vem cair, que a pessoa está dentro da igreja, já está bem pertinho da oração final. A mente agitada, pesada. Já chegamos ao culto, muitas vezes sem expectativas de coisas novas que o Senhor possa vir a fazer. O pastor Jeová pregou aqui no Salmo 121, um domingo desse pela manhã. O Salmo 121 era um salmo que o texto bíblico classifica, os estudiosos que fizeram a composição, a organização do salmo, classificaram como textos de romagem, também chamado de texto dos degraus. Aqueles textos como Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, 121, alegrei-me quando me disseram, 121, aquele outro, olho para os montes, de onde me virá o socorro. Todos esses textos eram textos que eram falados pelo povo a partir do momento que eles estavam indo para a adoração. Chama-se Cântico dos Degraus, porque no momento do templo, ao subirem alguns daqueles degraus, textos específicos eram recitados por todo o povo, criando expectativa para o encontro no momento em que ele ia adorar o Senhor. Sabe o que é que acontece hoje, irmãos? A batalha contra a nossa alma é tão grande, a gente vem com a mente tão apertada, a gente vem com tanta coisa para dar conta. Quando a gente chega na igreja, primeiro que é um milagre praticamente, depois de ter passado no comércio, de ter resolvido um bocado de coisa, de ter feito um bocado de pagamento, de ter discutido com um bocado de gente, de ter atrasado um bocado de canto, de ter passado no trânsito, ter xingado um bocado de gente. Cheguei na igreja, mas chega com a alma toda despedaçada. Não consegue ter foco, não tem expectativa, chega sem alegria. O fato é esse, e é sobre isso, é por isso, irmãos, que eu digo que essa mensagem de hoje é uma mensagem estratégica. Porque eu, como pastor, preciso alertar a cada um de nós, inclusive a mim mesmo. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós precisamos nos posicionar. Os textos bíblicos nos mostram que estamos no meio de uma guerra. Estamos lutando contra o maligno que se utiliza do mundo, o maligno que luta diretamente contra o nosso espírito, o maligno que pelo pecado afetou a nossa carne. A gente numa guerra não se posiciona como um leso, um doido. Não é assim não, irmãos. Na guerra tem que ter posicionamento, senão leva um balaço e morre. Na guerra tem que estar atento. Na guerra você tem que estar numa trincheira. Na guerra você tem que estar numa postura ativa. Mas o fato, irmãos, é que nós perdemos o nosso equilíbrio. Todas as esferas da vida atacadas pelo mal, inclusive a alma, a gente chega a perder o equilíbrio. E para buscar o equilíbrio de acordo com os padrões humanos, é uma coisa muito difícil. Irmãos, é muito difícil. Se não for a graça do Senhor na nossa vida, se não for o Espírito Santo de Deus em nossa vida, se não for a sabedoria de Deus para nós, é muito difícil a gente tomar as decisões para viver. Eu vou dizer a você uma decisão simples. Simples.
Um dia desse eu li que a cada quilo do meu corpo eu tenho que tomar 35 ml de água. Fiz o cálculo. Deu mais de 3,5 litros. Botei um aplicativo no celular para me lembrar eu tomar água. Irmãos, quem toma 3,5 litros, 4 litros de água por dia não faz outra coisa a não ser tomar água e ir no banheiro. E as outras coisas da vida, vai fazer o quê? E o trabalho, resolver as coisas no centro e se ajoelhar para orar, até isso atrapalha. Não tem foco. As estratégias humanas são terríveis para nós. Até para a gente tomar as decisões são complicadas. São difíceis. Nós perdemos o equilíbrio. A humanidade perdeu o equilíbrio. E Satanás quer que nós percamos o equilíbrio. Porque quando nós nos desequilibramos, abrem as ciladas aonde ele pode atuar. Percebe? Mas só, irmãos, que louvado seja o nome do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, esse equilíbrio que nós pedimos, nós podemos alcançar. É o que Paulo diz na carta a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7, esse é um texto de você marcar na sua Bíblia. Esse é um texto de você ler, esse é um texto de buscar constantemente. Algumas versões, ao invés de equilíbrio, traz moderação, mas o sentido é o mesmo. A palavra de Deus nos ajuda a que nós possamos ter ou pensar nas necessidades principais, nos focos principais da nossa vida. A palavra de Deus nos ajuda a refletir as nossas prioridades de forma correta. E se Deus é a prioridade máxima em nossa vida, todas as demais coisas, elas haverão de ser acrescidas. Qual é o resumo da situação? O resumo da situação, irmãos, é o seguinte. Nós estamos no meio de uma guerra. Repita comigo, em nome de Jesus, eu estou no meio de uma guerra. Vão levar tiro. Repita comigo, em nome de Jesus, eu estou no meio de uma guerra. Irmãos, tenha essa consciência em nome de Jesus. Fique atento. Às vezes, muitas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida é no sentido de trazer algum tipo de desequilíbrio, criando alguma cilada do inimigo para nós. Hoje mesmo aconteceu. Irmãos, se existe uma área da vida em que eu sou profundamente tentado, chama-se trânsito. Não vou negar. Trânsito. Irmãos, eu peguei um camarada aqui andando num carro bem devagarzinho, com o celular, conversando com a esposa. Eu querendo levar minha esposa no trabalho, e ele bem devagarzinho aqui andando na 1ª de maio. E eu no meu carro lá, parecia um cortejo. Meu Deus, vai. Homem, pelo amor de Deus. Minha esposa observou e ficou na dela. Quando eu chego na beira-rio, a mesma situação. E o pior, que eu fiquei engavetado. Eu fui ultrapassar um camarada para voltar, tentando ultrapassar ele. Resultado, quando eu fui para outra faixa, o outro cara bem lento. Eu nem podia ir adiante na faixa, ultrapassando, e o camarada que eu ia ultrapassar ficou de lado. Aí ficou um cortejo duplo, e eu preso. E eu olhando essa situação e já bufando. Aí minha esposa, sabe o que é? É porque hoje de noite tu vai pregar a palavra. E ele quer te desestabilizar. Eu digo que é mesmo. Aí eu descansei. Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu.
E no meu coração descansado, as portas começaram a abrir naturalmente. A cilada do inimigo foi identificada. E a ira que estava no meu coração foi debelada pelo Espírito Santo. Pela lucidez que minha esposa teve naquele momento. Irmãos, quantas e quantas vezes isso ocorre conosco? Irmãos, em nome de Jesus, entenda, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Eu sempre faço o mesmo trajeto para fazer certas coisas na minha vida. Mas às vezes pinta na minha cabeça, rapaz, eu não vou por essa rua não. Eu vou por aqui para ver se tem alguma coisa diferente. Irmãos, pode ter certeza, pelo menos no meu coração, todas as vezes que eu faço esse tipo de coisa com alegria, logo depois vem uma espécie de contentamento, como se eu tivesse recebido um grande livramento de Deus. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Irmãos, nós precisamos identificar, reconhecer que muitas vezes nós somos envolvidos por pensamentos destrutivos e esses pensamentos influenciam a nossa alma. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, lá diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não tome decisões importantes quando você estiver sob tensão ou nervoso. Guarde o seu coração, ou seja, cuide do seu ser interior, cuide das emoções, cuide da sua alma. Não coloque qualquer coisa dentro da sua cabeça, não leia qualquer livro, não perca tempo com coisas que não constroem. É por isso que Paulo diz, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nessas coisas, nisso, pensai. E a palavra de Deus é algo que precisa estar dentro de nós de uma forma muito forte, irmãos. Porque se a palavra de Deus estiver em nós de forma forte, ativa, nós vamos tomar decisões acertadas. É isso que o salmista diz. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, para tomar as decisões certas. Nosso inimigo é Satanás. E ele não está brincando de Satanás. É possível que os crentes brinquem de ser crentes. É possível que pregadores brinquem de pregação, fazendo pregação show. Mas uma coisa é certa: Satanás quer matar, roubar e destruir. E ele não brinca de Satanás. Ele não está jogando, brincando não, irmãos. Ele quer mesmo destruir. E nós estamos nessa guerra contra ele. Ele trabalha diligentemente para construir fortalezas em nossa alma, utilizando o mundo, as seduções do mundo. Ele utiliza das suas estratégias e ele não tem pressa nenhuma. Ele lhe observa bem direitinho e ele só vai lhe tentar naquilo que você é fraco. Naquilo que você é forte, e ele sabe que você é forte, ele não vai nem lá. Agora, meu irmão, naquilo que é uma fraqueza tua, aquilo que é um trauma, alguma coisa que já tem algum tipo de ruptura interior dentro de você, Satanás vai constantemente abrir um flanco, tentando abrir uma brecha, para que possa atingir a você e a sua alma com alguma coisa que possa lhe destruir, afastando você do Deus Todo-Poderoso. Gostaria que você considerasse algumas coisas. E essa mensagem ela é estratégica justamente por causa disso. Hoje, adquira o controle sobre sua mente, para que você possa encontrar liberdade e paz. Em nome de Jesus, entenda, você está numa guerra. E parte dessa guerra, nesse processo de santificação, parte de decisões que você precisa tomar. Tenha cuidado com aquilo que você coloca na sua mente. Tenha cuidado com as suas palavras, sobretudo as palavras que são de maledicência. Que haja sempre palavras de bênção na tua boca.
Existem pessoas que reforçam-se com palavras negativas ou com um pensamento profundamente negativo. Essa negatividade um dia pode dominar você, sua mente, seu comportamento, e essa negatividade chegar a afetar a tua atitude. Você já conversou com alguém que disse assim, passando manteiga no pão, o pão caiu da mão, caiu com a manteiga para baixo, aí diz assim, só caiu assim porque é meu. Pensamento derrotista. Nós precisamos ter cuidado. Onde há pensamento derrotista, é difícil ter expressão de fé. Percebe? Você precisa ser paciente com você mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque constantemente, aqui e ali, em função das nossas debilidades, é possível que algumas batalhas da nossa vida nós percamos. E os irmãos sabem, porque isso é uma coisa que eu vivi e sei que acontece. Quando nós temos uma dificuldade em nossas vidas, quando nós temos um trauma, um problema, algo não resolvido, e aquilo abre brechas para o pecado, a gente luta contra um certo tipo específico de pecado em nossas vidas, às vezes existem recaídas. E é nessas recaídas, muitas vezes, que Satanás arma as suas ciladas, dizendo, está aí, eu não disse para você, você caiu de novo. Será que vale a pena? Se esse tipo de vozinha interior, sugestiva, de que Deus é malvado e de que não está com os braços abertos para você, a partir do momento que você se arrepender, se esse tipo de vozinha chegar na sua cabeça, repreenda em nome de Jesus. Entenda que esse tipo de voz não parte de um Deus que é amor e é esperança. E por última coisa, irmãos, nós precisamos utilizar das armas do Senhor, a palavra de Deus, o louvor, a oração, outras palavras poderosas. Quero encerrar lendo alguns textos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Esse texto fala de que nós não devemos nos submeter aos ditames do mundo para a nossa vida, nem para a nossa alma. Esse texto nos mostra que a mudança que precisa ocorrer não é no fato de nós mudarmos o mundo que está ao nosso redor, mas mudarmos, em primeiro lugar, a nós mesmos. Essa renovação de mente, ela começa a partir de nós. Quero deixar com vocês Romanos, no capítulo 8, dos versículos 5 a 8. Olha que texto forte. O texto diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja que versículo forte, o versículo 8. Quem é dominado
pela carne não pode agradar a Deus. Veja Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram. Vocês não vivem mais para si mesmos. Nós precisamos entender que nesse novo viver é estratégia do Senhor a que nós busquemos nos alimentar daquilo que vem do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Cuide da sua alma, da sua mente, das suas emoções, da sua vontade. Eu gostaria, irmãos, de, nesse sentido, orar com os irmãos, encerrando essa mensagem. Estamos no meio de uma batalha. Satanás luta contra nós. E nós precisamos estar atentos, utilizando as armas do Senhor. Precisamos mudar de atitude. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Se formos cheios do Espírito, nós vamos conseguir ser vencedores nessa batalha. Você pode dizer um amém? Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nesse momento, meu Deus, meu Pai, eu quero te clamar que o Senhor renove a nossa mente. Que nós possamos pensar nas Tuas verdades. Que nós possamos ter na nossa mente e na nossa alma pensamentos que Te glorificam. Nós queremos andar na Tua perfeita vontade. Nós queremos andar retos naquilo que fazemos, Senhor, e naquilo que pensamos. Retira da nossa alma a negatividade. Retira da nossa alma os pensamentos profanos. Senhor, retira da nossa alma pensamentos pecaminosos. Nos ajude, nos capacite, Senhor, nesse processo de santificação de nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ter uma mente purificada pelo Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, afasta da nossa alma, afasta da nossa vida tudo aquilo que tenta nos oprimir, toda e qualquer seta do maligno contra a nossa alma, que tenta se instalar, abrir uma brecha para nos atingir, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos acima de todas as coisas. Nós queremos dizer, Senhor, nessa noite, que o Senhor é soberano sobre todos os aspectos da nossa vida. Afasta, Senhor, a nossa alma de toda negatividade. Afasta, Senhor, a nossa boca de palavras de maledicência. Retira, Senhor, do nosso coração a ira, a ansiedade, que caiam por terra no nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, meu Pai, como o Senhor falou aos discípulos, deixo-vos a minha paz, essa paz eu dou. Essa paz do Senhor que excede todo entendimento, como igreja do Senhor, nós clamamos agora que essa paz domine nossas almas, nossas vidas. E que toda sorte de angústia, de alma, caia por terra no nome de Jesus. Nós queremos ser renovados por Ti. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pensei
numa canção e gostaria de cantar essa canção com os irmãos. É uma canção do cantor cristão. Alô? Nós temos tido ataques, estamos no meio de uma luta, é verdade. Mas Deus tem dado vitória. Se a gente recorrer a Ele, interceder, eu gosto muito dessa canção, ela lembra uma mulher de oração aqui da igreja. Na lista de oração dela eu era o número 8. Irmã Zeni adorava essa canção que eu vou cantar agora. Ela diz assim, é possível que você conheça. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. O Senhor tem sido conosco, Pai eterno e santo, Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor. Tu és um Deus que está ao nosso lado, não nos abandona, não nos deixa. Tu és o nosso general na guerra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Pai eterno, toma conta de nós, nos ajuda a que nós tenhamos saúde na nossa alma, nos livra de todo mal. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém.